Opa! Dívida. Fala, meus irmãos e minhas irmãs. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando, né, hoje, o 5º episódio, né, desse podcast, né, a qual o Senhor tem gerado no coração, né, dos nossos irmãos, que daqui a pouco nós vamos estar apresentando aqui nessa noite de hoje. Né? E hoje nós vamos estar aqui apresentando um tema muito importante, né, no meio da nossa geração de hoje, né, em antemão, que eu não me apresentei, vou me apresentar agora. Me chamo Marcos Roberto, né, sou obreiro da Casa do Senhor da Adebrais Castelinho, ali da Zona Leste, né, e comigo hoje, aqui nessa noite de hoje, está o meu amigo, irmão, ele vai se apresentar aí também, né, estará participando conosco, no nome de Jesus. Paz, Senhor, amados, meu nome é Gustavo, congrego na Adebras e fui convidado grandemente pelo meu grande amigo, o presbítero Marcos Roberto, e acredito que esse podcast vai ser uma bênção. E hoje também, né, estamos aqui com uma presença ilustre, né, estamos tendo a honra de receber o nosso irmão Breno, um jovem pregador, né, com um testemunho aí lindo, maravilhoso. Eu creio que hoje ele vai ter uma oportunidade também para estar contando um pouco da sua história de vida, da sua trajetória. E eu quero passar, né, a palavra para o nosso querido irmão, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus e Cristo abençoe vocês de uma forma especial. Gente, quero agradecer muito o convite de todos vocês aqui do podcast Reino em Nós. É um prazer de antemão estar aqui reunido, né, para bater um papo de qualidade, para falar sobre um tema que eu acho que é mais do que necessário para a nossa geração. É né? verdade. Hoje, um pouco diferente, estou aqui na companhia da minha esposa também. Bênção. Que graças a Deus a companheira que o Senhor me apresentou e que com ela não tem tempo ruim, né? É verdade. Eu costumo dizer que aonde Deus nos manda, ela vai. Atravessou a Macedônia, né, varão? Atravessou a Macedônia, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de todo o pessoal aí que está nos bastidores, Sim. né? Pessoal que organiza, a Gabriele, o Gabriel, a Luciana, o Pablo e o Marcos e o Gustavo, né? Glória a Estão aqui Deus. conosco também. Que Deus venha abençoar vocês de uma forma sobrenatural. Amém. Meus irmãos, também, né, como o nosso irmão Breno havia dito, ele está acompanhado e muito bem acompanhado da sua digníssima esposa. Ela é cantora, compositora, revela, dá lugar na terra, né? Passar a palavra para ela também no nome de Jesus. Pai Senhor, gente, eu sou a Jai Durso, eu sou a Jaiane, mas sou mais conhecida como Jai, que é mais fácil de falar, né? Vim acompanhar ele, eu não esperava participar, mas... Foi natural, né, varão? É. Natural. Mas o Senhor vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, também é de extrema importância a gente falar dos nossos patrocinadores, né, desse trabalho, desse projeto, né, que é o nosso Ofir Compressores, né, que está patrocinando esse trabalho, a Lu Decorações, Estúdio Moreno e também a Papelaria Eternize, né? Em nome de Jesus, aqui está Eternize. É isso mesmo? São os patrocinadores aí, né, desse podcast. Irmãos, e o hashtag fica a dica aí, tiver precisando aí de algum trabalho, né, mediante aí esses patrocinadores, né, só chamar que é bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E hoje, irmão, eu estou muito feliz aqui, né, de estar conhecendo, né, a sua pessoa, né? Estou te acompanhando aí agora nas redes sociais, né? E eu queria que o irmão falasse um pouquinho, né, da sua história de vida, ministério, como que você começou na sua caminhada cristã e como que foi esses desafios aí, né? Bacana. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma resumida aqui, né? Pra gente poder entrar nesse tema, que eu tô muito ansioso pra gente poder conversar. Mas enfim, cara, hoje eu tenho 23 anos, eu sou um pregador, né, pela graça de Deus. 23 anos, mano? 23 anos, Eita, né? Não tem glória. cara, né? Mas enfim. Hoje eu louvo a Deus pelas oportunidades que Deus tem criado, porque o que eu vivo hoje são promessas antigas, né? Glória a Deus. São promessas que Deus fez à minha mãe, promessas que Deus fez a mim. E para honra e glória do nome do Senhor, tem se cumprido detalhe por detalhe daquilo que Deus nos prometeu. Não só se cumpre na minha vida, como também se cumpre na vida dessa jovem aqui que eu conheci ao longo da minha caminhada, pregando. Eu sou um jovem que eu cresci na comunidade, morava no barraco de madeira, na beira do rio.
em um momento que não tinha muita estrutura, muito apoio financeiro, muita condição, mas graças a Deus, em meio a tudo que acontecia, eu consegui permanecer fiel, também graças à minha mãe, né? Eu louvo muito a Deus pela vida dela, porque em meio a tanto caos, né, no meio da comunidade ali, da favela, a minha mãe, ela sempre foi pulso firme e não me deixou se afastar dos caminhos do Senhor. Hoje eu sou pregador, né, por conta da minha mãe também, uma grande influência dela, né? Eu costumo dizer, todo podcast que eu vou, que minha mãe tinha duas formas de resolver os problemas comigo. Ou ela me entregava na mão de Deus, ou era Deus que me entregava na mão dela. Aleluia. Enfim, essa é um pouquinho da minha história. Tem muita coisa pra gente contar, né? Mas eu acho que mais relevante aqui não é um pouco da minha história, e sim um tema que a gente veio discutir aqui. Que bênção, meu irmão. Isso é muito interessante, né, irmão? Só para descontrair um pouco aqui, tem gente que costuma falar que nasceu no berço evangélico, né? Uhum. Eu aprendi com o meu pastor Paulo Guedes, que ele está até aqui atrás, aqui, né? Que a gente não nasce no berço evangélico, né, irmão? A gente nasce no hospital, né? Mas quando a gente é marcado, né, por uma promessa de Deus, quando a gente é marcado pelo sangue do Cordeiro, né, pode demorar o tempo que for, mas uma hora ele nos puxa, ele nos traz para o caminho da promessa. Eu acredito que com o irmão não foi diferente, né? Acredito que tenha sido um processo, né, de Deus na sua vida até você, de fato, se firmar, né? Eu vi que você tem um antes e um depois, né? O antes de Cristo e o depois que você ergueu as suas mãos para o céu e disse, eu te aceito, né? Como foi esse processo, irmão? Então, gente... o antes e depois que você viu ali, cara, é um momento de rebeldia. Eu não tenho vergonha de falar isso, até porque é um testemunho. O testemunho, ele serve para ser gerado e não para ser escondido, né? Então, o período em que eu estava em rebeldia, que eu decidi fazer igual o Jonas, né, pegar o barco para outra direção, eu fui pro baile funk, porque eu achava que as coisas lá seriam mais fácil, e eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo dentro do baile funk. E a pergunta que Deus fez para mim aquele dia foi a mesma pergunta que Elias, quando estava dentro da caverna, ouviu. O que fazes aí? O que você está fazendo aí? E naquele momento pareceu que o mundo tinha perdido a cor, né? Porque a gente conhece a voz do Espírito Santo. E acho que Deus, ele não se limita a um espaço para poder falar com alguém. Naquele momento eu ouvi a voz de Deus e automaticamente para mim ali a noite já tinha acabado, já estava tudo não fazendo mais sentido. E aí foi no momento em que eu voltei para casa, passei a refletir. No outro dia eu fui para um culto. E aí no final desse culto, dentro de um culto no lar, um pastor bem pequenininho chegou, olhou para mim, quebrou toda a liturgia do culto, né? Porque ele pediu para ter oportunidade antes da bênção apostólica. A irmã já ia dar a bênção apostólica para terminar o culto. Aí ele olhou para mim e falou assim, jovem, abre sua mão. Eu abri minha mão. Ele falou assim, você volta hoje ou de amanhã você não passa. Você é tão importante para Deus que ele não te perde para o inferno, por isso ele te leva para o céu. Então, você teve um verdadeiro encontro com Cristo ali, né? Teve um encontro. Glórias a Deus. Quando o Gabriel me chamou para estar participando aqui desse podcast, assim que a gente saiu da ligação com o outro, o Senhor, ele queimou no meu coração esse tema que é Jesus na geração do caos, né? E o tema base para esse nosso podcast fica lá no livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, né? Onde ele diz, né, para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? O que nós estamos vendo aqui é nada mais e nada menos da instrução que Jesus ele deixou para os teus discípulos, né? Vocês vão passar por aflições. Não fiquem pensando que vocês vão ser recebidos de braços abertos. Vai ser luta, vai ser peleja, vai ter momentos que vocês vão se encontrar tristes, né? E por que Jesus ele está falando isso daqui, né? Porque ele já estava preparando os discípulos, né, para crucificação e ressurreição, né? E quando o Senhor ele vem ministrando isso ao meu coração, do Jesus na geração do caos, é sobre
isso que ele deixou claro, né, para os seus discípulos e traz também para os nossos dias de hoje, né? Os dias vão ser difíceis, né? Mas ele já deixou uma instrução, ele já deu um direcionamento, né? E mediante aqui, meu amigo, a essa palavra, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, a respeito desse versículo para nós. Bom, o texto que nós estamos usando como base hoje, eu acho que ele é um texto muito fundamental, não só para edificar, para exortar e para consolar, né, a nossa geração. Até porque quando Cristo ele fala que no mundo nós teremos aflição, ele já estava deixando um aviso. E o problema é que às vezes a gente não repassa essa informação à frente, né? Porque Cristo, sendo onisciente, ele sabe o que viria no futuro. Então ele está alertando, ele está dando um aviso para os discípulos para eles ficarem cientes do que vai acontecer. Porque tem gente que acha que o evangelho é travesseiro, almofada e coberta. Que quando a gente aceita Jesus, a gente vai dormir e ficar quentinho. Só que o evangelho, na verdade, ele é cruz, né? E quando a gente olha para a cruz, a gente não vê atrativo nenhum nela, a não ser o propósito que essa cruz tem. E isso é interessante, né? Então Jesus ele olha para os discípulos e ele diz, né, que nós não devemos se encaixar a esses padrões e que sim, haveria uma certa pressão sobre a nossa vida, mediante a nossa confissão de fé. Porque a partir do momento que a gente levanta as mãos e aceita Jesus, a gente, particularmente, cada um está entrando numa guerra espiritual. Sim. Nós estamos entrando num campo de batalha onde tudo aquilo que Cristo já disse que ia acontecer, passa a acontecer. Mas aí ele ainda deixa o restante do texto encorajando os discípulos, dizendo, né, para que eles tenham bom ânimo, coragem, porque ele venceu o mundo, né? E Cristo ele é o nosso maior exemplo, nosso maior modelo. Ele já tinha deixado o direcionamento, né, irmão? Direcionamento. Ele já deu toda a bússola, né, para os discípulos. Ele já tinha dado ali o caminho é esse daqui, né? Fala um pouco para nós, meu amigo Gustavo. João 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que forte. A nossa geração e tantas outras que passaram, principalmente no último século, foram gerações que sofreram muito. Por que, irmão? Porque no começo do século passado, pelo menos na primeira metade, tivemos duas grandes guerras mundiais. Uma grande depressão em 1929. Se a gente olha o período de 1950 aos anos 2000, foi uma geração muito dura. Pelo menos dos anos 60 aos anos 80, tivemos muitas ditaduras explodindo aqui na América do Sul. E muitas vezes olhamos para a nossa geração de hoje, fruto dessa geração passada, e olhamos, nossa geração está perdida. Perdida em que sentido? Estamos destoando do caminho. E quem é o caminho? Jesus. E quem é a vida? Jesus. Por que a vida? Porque ele deu a sua vida na cruz. Quer dizer, estamos vazios de evangelho, porque o nosso evangelho hoje é um TikTok. O nosso evangelho hoje é um celular. A geração conectada, né? O nosso evangelho hoje muitas vezes é um ficar. Judas ainda usou 30 moedas para trair Jesus. E hoje o povo trai por muito menos. Esse texto que ele citou é uma grande verdade. Eu tenho uma palavra que Deus me deu que eu prego muito sobre ela. Quando Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, Jesus ele estava classificando também alguns tipos de comportamento do cristão. Porque quando Jesus disse, eu estou no caminho, e vocês conhecem esse caminho, aí então minha pergunta, Senhor, como nós conhecemos o caminho, sendo que o caminho ainda nem nos foi apresentado? Aí Jesus, vocês andam com o caminho, vocês estão com o caminho, e vocês não conhecem o caminho? Aí é o momento que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e vida. E o que eu digo sempre? Que nesse momento que nós estamos vivendo, nesse presente século, nessas pressões hoje que o mundo impõe para os cristãos, para os jovens, os adolescentes, os adultos, é algo que prejudica muito. Porque automaticamente, por estar no caminho, eu carrego uma aparência. Por que aparência? Porque Jesus não disse que era só caminho,
Quem prega está no caminho, quem canta está no caminho, quem vai para a igreja toda semana está no caminho, mas não significa que esteja na verdade. E Jesus não é só caminho. Jesus também é verdade. E o problema é que tem gente querendo chegar na vida. Só que antes de chegar na vida, pode até estar no caminho, mas tem que andar na verdade. Exatamente. Porque se não tiver na verdade, não tem como chegar Por na isso que a vida. palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. nos libertará, né? Mas é interessante que a gente observando, né? Porque a gente tá querendo alcançar aqui um público jovem, né? Por que o público jovem, né? Porque a gente está vivendo, igual nós estávamos falando aqui, numa geração que está a cada dia conectada, né, com as coisas do mundo, querem buscar as coisas que são mais fáceis, estar em ambientes que nos convém, né, do que estar, na verdade, no caminho que é a luz e que nos aponta para um alvo que é Cristo, né? E essa geração que a gente tá tratando aqui, meu amigo Breno, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Estão conectadas com coisas que não agradam a Deus e a cada dia mais vazias. E uma pergunta que eu já quero te fazer aqui, não está nem no script aqui, irmão, não comecei nem nas perguntas ainda, né? Você acha que a nossa geração é uma geração perdida? Cara, eu não vou generalizar em si, porque, assim, eu estaria me incluindo a essa geração perdida. Eu sei que por alguns momentos a gente tem algumas distrações, mas eu não chego a dizer que nós estamos perdidos. Pelo contrário, né? Nós somos uma geração que busca muito pelo fogo, pela chama do Espírito Santo, porém nós somos uma geração que quebra princípios, né? Eu não digo que está fora do caminho, que está perdida, mas eu digo que está sem princípios. Por que sem princípios? Porque apesar de pregar, louvar, dar lugar para Deus, comparecer à igreja, fazer parte dos grupos, eu acho que o maior problema hoje da nossa geração está sendo a quebra de princípios. Existem alguns princípios que a gente precisa respeitar, só que infelizmente não está sendo respeitado. Então tem muita gente achando que dá para adaptar o que Jesus já deixou como base. E não precisa ser adaptado. A gente não precisa adaptar a Bíblia, a gente não precisa adaptar os nossos costumes, pelo contrário. O que a gente tem já é suficiente para crescer. Só que nós acabamos quebrando alguns princípios quando a gente quer atualizar as coisas. Meu Deus. E aí é complicado. É forte. Um ponto que ele disse que é muito interessante sobre quebra de princípios, um princípio muito óbvio, talvez, seja o amor. Paulo escreve em Romanos 12, no seu verso 9, o seguinte versículo. Eu não ia usar esse verso agora. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Basicamente, aqui em Romanos 12 existem dois amores. O amor ágape, do grego, e o amor Filadélfia. O amor ágape é aquele amor em que eu amo o meu irmão sem qualquer coisa em troca. E hoje em dia é muito difícil se ver uma pessoa que se ama sem querer algo em troca. Ah, eu vou ser amigo daquele pastor porque aquele pastor tem muito contato, ele me apresenta para o ministério, eu vou sair pregando. Quando na realidade, se o sujeito sentar para estudar o mesmo Deus que usa o pastor para pregar, pode usar o irmão para falar da palavra de Deus. Porque quando a gente prega a mensagem não é nossa. Não é nossa. É verdade, isso aí. Isso aí que você citou sobre amar, né? Acho que qualquer um tem esse direito de bater no peito e dizer que ama. Só que eu acho que nós não temos o direito de dar certeza desse amor. Porque Jesus disse em João 14, que até foi uma base que você utilizou, sim. Que aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos. Às vezes a gente fala que ama da boca para fora, né? Com os lábios me louvam, mas o coração tá longe. Eu acho que a maior prova de amor não é dita com palavras, e sim com atitude. Então, quando eu guardo os mandamentos, eu provo para Deus que eu amo. E aí, talvez, muita gente tenha dificuldade de aceitar isso. Ou e aí, seja, mais é algo uma de vez, momento. algo de momento. E mais uma vez, Deus vem na sua palavra mostrando que ele ama e que o amor dele não é fingido. Exatamente. A Bíblia diz que Deus ama e ele corrige a quem ele ama. E esse sentimento ele tem que ser recíproco, porque eu só posso olhar para Deus e falar que eu amo se eu aceito essa correção, porque senão o meu amor se torna um amor fingido. Exatamente.
E até mesmo na palavra do Senhor fala sobre isso, né? Um mandamento que eu amo muito, que diz, né, através da Bíblia, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Né? A gente acabou entrando aqui, né, nessa questão do amor, por quê? Porque Jesus, ele é o amor. Né? Mas amar quem me ama é fácil. Amar quem me trai que é difícil. Né? Amar quem me dá flores é bacana. Amar quem me dá espinhos que é difícil. Mas a Bíblia diz o quê? Para amar todos. E não tem que ser um amor fingido. É um amor verdadeiro. Né? Mas assim, na sua visão, como que nós podemos adquirir esse verdadeiro amor? Eu acho que o verdadeiro amor, ele é adquirido quando nós nos colocamos no lugar de Cristo. Porque, cara, pra gente amar, como Paulo diz, né? Nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Está disposto a dar a vida, né, nesse amor. A renunciar a muitos privilégios, porque foi isso que Cristo fez. Ele abdicou de muitos privilégios para poder demonstrar esse amor. Filipenses capítulo de número 2, do versículo 7 em diante, diz que ele, sendo Deus, não teve por apego ser igual a Deus. Ele abriu mão de privilégios para demonstrar o amor. E tem gente que às vezes tem um amor fingido pelos privilégios, só que quando o privilégio acaba, eles vão embora. Só que Deus não. Deus, ele não precisou de privilégio para nos amar. Deus, ele abriu mão dos privilégios. Tinha trono, abriu mão do trono. Tinha coroa, abriu mão da coroa. Tinha glória, abriu mão da glória. Para quê? Para nos dar o privilégio de obter a graça. Sim. O amor, né? E eu acho que a forma da gente ter esse amor verdadeiro é a gente se colocar no lugar de Cristo, porque nós somos o mini Cristo. Nós temos que ser como ele. Ele é o nosso maior exemplo. Nós temos que olhar para ele e entender que até Deus abriu mão dos privilégios por conta do amor. Meu Deus. E vale a pena, né? Sabe uma curiosidade? O evangelho que foi usado como base é o evangelho de João, né? Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos muito semelhantes uns aos outros. Tamanho é que é chamado evangelho sinótico. E o evangelho de João, ele se destoa desse ponto, sendo o último evangelho a ser escrito. E por esses dias, preparando a minha aula para a Escola Bíblica Dominical, né, aula que eu iria ministrar, estava lendo um comentário do pastor Hernandes Dias, e lá ele escreve assim, que João, ao final da sua vida, que ele morre por volta de 90, assim, depois de Cristo, ele dizia, já não conseguia falar mais com tanta voz, já estava cansado, e ele dizia só uma frase: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí, nós notamos isso pela sua escrita em 1 João, 2 João e 3 João. E os discípulos dele perguntavam-se por quê. Ele respondia: é mandamento do Senhor. E eu gostaria que o irmão comentasse sobre isso, porque o próprio Deus deixou isso pra gente. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E faça uma ponte de conexão entre os jovens que muitas vezes estão perdidos e que já não tem mais uma palavra, ou que se afastaram. E quando você se afasta de Cristo, o Espírito Santo também se afasta de você. Isso é difícil. Cara, eu vou usar uma situação que aconteceu por esses dias. Teve uma brasileira, né, que caiu no vulcão lá na Indonésia. Sim, sim. Eu fiz até um vídeo comentando sobre isso. E o fato estava aí para o mundo todo ver, para o Brasil inteiro ver, que ela morreu não porque ela caiu, mas por conta que ela foi abandonada ali. E aí eu fiz uma comparação com a nossa geração. Hoje, as pessoas que caem na fornicação, vão pro baile, peca, perde as forças, elas não estão morrendo porque caiu. Elas estão morrendo porque estão sendo abandonadas. Porque hoje a igreja não está sabendo refletir este amor. Porque a mente de muita gente é amar somente quem eles gostam, quem eles escolhem. Ah, se está no meu grupo, eu te amo. Se não está no meu grupo, eu te odeio. Se você é da minha igreja, eu te amo. Se você não é da minha igreja, eu te odeio. Se você é de fulano de tal, eu gosto de você. Mas se você não é fulano de tal, eu te odeio. Então acaba que neste momento a gente não consegue demonstrar o amor. Sim, sim. E o amor não é demonstrado somente antes da queda. Também depois da queda. Porque até Deus demonstrou amor depois da queda de Adão dentro do jardim. Porque Adão caiu e a prova de que Deus amava ele
foi que Deus, mesmo depois que Adão pecou, ele desceu no jardim para procurar Adão. Por quê? Porque ele quer demonstrar o amor dele. Quem não demonstra o amor, somos nós. Né? Então acontece muito disso, da gente falar que tem um amor, mas o nosso amor é fingido. O povo sai, a gente não vai atrás. O povo peca e cai, a gente deixa morrer, mas a gente não estende a mão para ajudar. O irmão tá dizendo que nosso amor é tipo aqueles teatros gregos, né? Que a gente tem a máscara aqui na frente e por trás somos outras pessoas. É. Eu tenho uma certa visão, mediante a esse assunto, né? Porque quem sai dos caminhos do Senhor não sai da noite para o dia. Não. Não, de forma Né? Eu aprendi algo também, né, com o pastor Paulo Guedes. Eu faço questão de citar isso, não porque ele está aqui, mas eu passei por essa escola e a gente aprendeu bastante. Né? Quem desvia já está vindo, né, com esse desejo de parar Já existe aqui, de né? lá de trás. Ou seja, é um pensamento, um sentimento que já desceu para o coração. Né? Então, é uma pessoa, uma ovelha que tem um potencial, que tem um chamado, né? Mas ele se esfriou. Mas foi por causa do pastor que não resgatou? Que não ajudou? Não. Né? Porque a pessoa tem a palavra, é conhecedor da palavra. Né? Então, o que falta muitas das vezes, eu acho que essa profundidade, ter raiz na palavra do Senhor. Porque quando nós tratamos aqui desse tema do Jesus no meio do caos, ele já sabia, quando ele teve essa conversa com os discípulos, ele já sabia que o mundo ia ser difícil. Né? Até porque ele falou, eu vou, mas não fica tranquilo, porque eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Né? Ele já deixou a bússola na nossa mão. Tem gente que se afasta da igreja, se afasta das coisas do Senhor, né? Não é por conta de alguém que não motivou, né? É que realmente já estava na mente de parar. É aquilo que nós chamamos de pecado premeditado, né? A pessoa ela já vinha calculando, já vinha olhando a situação, pródigo, desejando. Porque ó, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou, o fruto era agradável ao paladar e à vista. Então não era só bom para provar, era bom também para ver. Quando a gente vê, automaticamente desperta uma vontade. Essa vontade nos dá desejo de ter, porque a carne pede por aquilo que os nossos olhos estão, aí que entra o pecado premeditado. Alguém que saiu da igreja e culpou o pastor, nunca esteve lá por conta de Deus, mas usou a desculpa de que talvez o pastor, em algum momento ali, não foi tão eficaz como ela gostaria e saiu da igreja. Ela se apoia no erro das outras pessoas para revelar uma intenção que há muito tempo já existia dentro do coração dela. Sempre tem que ter uma desculpa. Sempre tem que ter. Né? Mas, aleluia. Se não der para dar glória, diga aleluia, né? E mediante aqui já a essas palavras, eu já quero deixar um recado para esses jovens aí que tá nos ouvindo, né, varão? Que vale a pena você retornar, né? O pai ainda tá de braços abertos te esperando, né? Se o irmão Breno conseguiu encontrar esse verdadeiro amor na cruz do Calvário, né? Está aqui hoje nos trazendo essa experiência de vida, para você também tem jeito, né? Se Deus me resgatou, Ele também pode resgatar você, né? E eu já quero deixar uma primeira pergunta para você aqui, meu amigo. Como que você descreveria a nossa geração e o que mais te preocupa nela? Cara, descrever a nossa geração em uma só palavra eu acho que não dá. Porque a nossa geração, em alguns momentos, é fraca, em alguns momentos é muito forte. É uma geração de oscilação. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. E o problema é que quando tá mal, quer virar as costas para Deus. E essa não é a solução. Então, acho que se eu usasse uma apenas palavra para definir a nossa geração, eu não conseguiria. Porque da mesma forma que é uma geração muito boa, hoje Deus tem levantado muitos pregadores bons, muita gente cheia de autoridade, cheia de poder, existem também aqueles que são problemáticos. E quando eu digo problemáticos, eu não falo que tem algum distúrbio mental. Pelo contrário, eu falo de alguém que tem divergência em identidade, não sabe quem é. Porque uma hora quer ser, outra hora não quer ser. Uma hora tá quente, outra hora
tá frio, uma hora tá morno, uma hora tá vivo, uma hora tá morto. Então, basicamente não dá para definir uma só palavra, mas eu posso usar outras palavras para a gente poder definir a nossa geração. E o que mais te preocupa? O que mais me preocupa, cara, é que nós só conseguimos abrir os olhos quando é tarde. Infelizmente, hoje tá muito difícil, muito difícil. A gente prega nas igrejas, a gente faz o apelo, as pessoas não aceitam e elas só se tocam de voltar para Cristo e aceitar Jesus quando já é muito tarde. Quando eu digo assim, não é tarde para aceitar Jesus, mas quando eu digo muito tarde, eu tô falando que tem gente que já deveria ter experimentado muito das promessas de Deus. Tem gente que tem muita promessa e não experimentou as promessas por decisão própria, não quer fazer, não quer deixar Deus usar, que às vezes prefere o mundo do que estar na igreja, né? Sim. Porque tem gente que não ficou claro que perder a vida dentro da igreja, pregando, falando do evangelho, é melhor do que perder ela no mundo. Varão, vou comentar uma coisa pra você. Essas oscilações que o irmão tratou, e às vezes essas oscilações são muito rápidas. Às vezes até mesmo dentro de um culto, a pessoa esquenta e esfria, esquenta e esfria. Isso é E numa um caos velocidade interno. muito grande, né? Isso é um caos interno. E a mensagem continua sendo a mesma. Arrependei-vos. Esse caos interno só tem um caminho. Jesus. Porque Jesus é a rocha. Se não estivermos firmados na rocha, nunca vamos conseguir nada. E querendo ou não, a nossa geração ela é muito instantânea. Por que você está falando isso, Gustavo? Por conta das nossas redes. Você pode perceber que os vídeos antes eles tinham de 15 a 20 minutos e você conseguia assistir aquilo tranquilamente. Os vídeos foram cada vez mais diminuindo e diminui a quantidade de vídeos e aumenta a quantidade de vídeos que você vê. Então tem gente que quando senta para assistir vídeos, ela passa 1 hora, assiste 500 vídeos. Você tem muito conteúdo, em pouco tempo você não retém nada. E muitas vezes quando a gente senta para ler a Bíblia, a gente não consegue ler 10 minutos, porque a gente não tem mais esse foco. Então a gente está tão acostumado a estar aqui e só tem uma forma de você sair desse caos inteiro, que é você estar firmado em Jesus, na rocha, começar a criar raízes. Essa geração muitas vezes não senta para aprender, ela já quer se levantar para ensinar. É verdade. Isso aí que você falou é interessante, porque um dos caos que nós vivemos nessa geração é a pressão psicológica. Exatamente. Né? Porque automaticamente a nossa mente ela vai se adaptando a ter aquilo que nos dá prazer. Então, como você falou, antigamente era de 15 a 20 minutos um vídeo. Hoje já diminuiu, virou Reels, virou TikTok, virou Kawaii, virou o Story. Então, as pessoas hoje estão encurtando o conteúdo porque as pessoas querem algo mais rápido. E às vezes o mais rápido não é o mais eficiente. Quantas pessoas pregam heresia porque viu um Reels? Né? Quantas pessoas falam que não sabe porque viu um Reels? Quantas pessoas se acham dona da razão porque viu um vídeo de 1 minuto? Quantas pessoas acham que tem opinião para dar só porque viu um vídeo de 1 minuto? Então, automaticamente, essa é uma pressão psicológica que no meio desse caos está sendo instalado. Exatamente. Né? E aí que tá o perigo, né? Porque tem eutico que até vai pro culto. O eutico tá indo pro culto. Mas ele tá desapercebido, tá no lugar errado. Tá ouvindo a pregação, mas tá ouvindo a pregação no lugar errado. Você falou isso, cara. Isso aí é muito interessante. Você citou o eutico, que vai pro culto, mas não está no culto. Eu não vou ser hipócrita, cara, de olhar para a igreja e apontar o dedo pros membros da igreja. Eu falo isso porque eu já subi em altares e eu vi em altares pregadores que tinham a característica de eutico. Enquanto o irmão pregava, ele ficava com o celular na mão. Fala dele. Ficava rolando Reels, vendo o Facebook, abre a Bíblia no meio, bota o celular e fica. E aí quando ele pega no microfone depois, ele quer que a igreja dá glória, ele quer que todo mundo suba com ele. Mas tem muito, cara, tem muito. Exato. E o pior é que isso está se tornando evidente. Você vê os vídeos das grandes convenções, a maioria dos pastores que tá no altar tá com o celular na mão. Sim. O culto tá lá. E aí que tá o caos, né? O caos, muitas das vezes a gente acha que tá fora. Mas o caos também tá dentro, né?
Porque o perigo de Eutico ficar na janela é que uma hora ele vai cair. A dracma ela não foi perdida do lado de fora. Amado, A dracma foi perdida do lado de dentro. para quem quer ser pregador, você que quer ser pregador do Evangelho de Cristo, pregue o texto. Antes de você subir ao púlpito, leia o texto calmamente. Leia o livro do texto que você vai pregar. Glória a Deus. Não pregue para os outros darem glória. Pregue para a salvação de almas. Pregue para a mudança a partir da palavra. Amém. Em Lucas 5:5, Pedro vai lançar as redes sob a autoridade da palavra de Cristo. A palavra ainda é soberana. Tenha sempre em sua mente que a mensagem não é sua, a mensagem é de Cristo. Glória a Deus. Sob oração, todas as mensagens suas serão avivadas. Ali está o livro de John Wesley. O que John Wesley fazia? Orava. Ore, persevere. Quero ser pregador, estude a palavra. Persevere na palavra. Persevere, coloque todas as suas confianças em Cristo Jesus, que Ele te dará as mensagens. E você vai subir em púlpitos e pregar em altares. E o fogo vai descer naturalmente. Eu posso dar um recado aqui pra minha geração? Por favor, Posso? meu irmão. Enquadra aqui em mim aqui que eu preciso dar esse Revela, recado. Vaso. Se quiser falar em línguas hoje também pode. Não confunda pregar pra pessoas com pregar pra almas. Quem prega pra pessoa quer glória a Deus, quer aleluia, quer status, quer fama. Só que uma hora se frustra. Eita. Porque dependendo do público que pega, você vai pregar na igreja que ninguém vai querer dar glória. E você vai sair do culto achando que pregou muito mal, porque você esperava das pessoas algo que tinha que estar dentro de você. Exato. Quem prega pra alma não se preocupa se vai ter glória a Deus e aleluia. Eu costumo falar muito sobre João Batista. João Batista tinha duas igrejas, uma era pequena e a outra era grande. Aonde você viu isso, Breno? Uma era no Jordão e a outra no deserto. Deserto, terra seca, árida, que não tem muito recurso. O Jordão já tem árvore, tem água e muitas pessoas iam até o Jordão. Só que a palavra da igreja grande era uma coisa e a palavra da igreja pequena era a mesma. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Às vezes o pregador muda a mensagem porque tá na sede, mas na igreja do bairro ele senta o dedo nos irmãos. Por quê? Porque ele sabe que aquela palavra de correção pode não levar ele lá de novo. Só que na sede ele não prega, porque ele sabe que nem todo mundo na sede vai aceitar. Exatamente. Só que dependente de como for, se é na sede, se é na igreja do bairro, se é na da esquina, se é na da favela, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pregue para almas, não para pessoas. A palavra é a mesma. O evangelho Né? genuíno. Meu irmão, tem uma outra pergunta pra te fazer aqui. Você já se sentiu perdido ou sufocado pelo caos do mundo ao seu redor? Cara, já. Eu acho que, inclusive pela rede social, cara. Quando você... Acho que muita gente vai se identificar aqui comigo agora pelo que eu vou falar, porque é muita verdade. Eu sei que a gente sempre tem que querer melhorar, só que desde que essa melhora não nos afete. Quando eu comecei no Instagram, eu tive um vídeo que bateu, acho que 500 mil visualizações. E depois que eu comecei a postar outros vídeos, eu não aceitava menos do que aquilo. E isso foi me deixando possesso a ter fama, status, poder, seguidores. E eu não estava mais me preocupando em pregar a verdadeira palavra. Então eu queria fazer frase de efeito, eu queria pegar o que encaixava, eu queria pegar o que eu sabia que ia ser polêmico, que as pessoas iam querer ver e compartilhar. Até o momento que eu entendi que até pela rede social eu não devo pregar o que as pessoas querem. Eu devo pregar aquilo que Deus está mandando. Sim. E neste momento eu me perdi. Porque eu não pregava para ver almas se renderem, eu pregava para ver pessoas me seguirem. Meu Deus. E isso não pode acontecer. Como que você reagiu, irmão, com tudo isso? Né? Mediante a todo esse processo, né? Porque eu acredito que foi um processo, né? Tem um momento da nossa vida que a gente fica preocupado com a fama, né? Sendo que, na verdade, a palavra ainda é cristocêntrica, é sobre ele. Sobre ele. Né? Por ele, para ele, são todas as coisas. Né? Mas tem aquela... A gente chega numa fase da nossa vida que a gente se preocupa tanto com a fama, com os holofortes, né? Com as luzes, em estar em um cartaz, né? Em ser chamado e acaba subindo para a cabeça. Né? Como que você reagiu, né? No meio desse caos da sua vida? Cara, eu precisei voltar na onde eu comecei. Eu congregava no ministério que ficava a 1 hora da minha casa.
Eu não tinha condição de pegar o ônibus, eu tinha que ir de pé. E eu ia 1 hora andando. E durante essa 1 hora eu ia conversando com Deus. Eu ia pedindo Deus palavras para mim pregar no culto quando eu chegasse, ou até mesmo uma saudação. E Deus me dava. E aí Deus me fez lembrar dessa essência. Varão com intimidade, né? Porque eu queria fama, status, eu queria muito seguidor, eu queria que o meu story batesse 10 mil. Só que eu tava me esquecendo de onde eu saí. O foco tava sendo outro. Tava sendo outro, né? Eu tava indo pro caminho, mas eu não tava vivendo a verdade, como eu falei. Sim, sim. Então, nesse momento foi que o Senhor me fez lembrar de quem eu era. E que eu precisava pregar para almas. E não para pessoas, né? Seja no altar, seja no Instagram, seja em qualquer rede social. O foco. E graças a Deus deu certo, cara. Porque quando eu buscava seguidor, eu não ganhava. E quando eu descansava o coração, postava um vídeo, Deus ia lá e surpreendia. Tem gente que me pergunta, como é que você fez para crescer? O que você fez? Você comprou seguidor? Qual que é a forma de engajar? O que você tá fazendo? É hashtag? É áudio em alto? Eu falo, cara, é Deus. Porque eu também não sei o porquê que aquele tanto de gente me segue. Glória a Deus. Mas você acredita que possa ter sido também mediante ao seu testemunho de vida? Ao testemunho, eu acho que o nosso testemunho... Cara, isso aqui mexe muito comigo. A forma em que a gente vive é o nosso testemunho. Às vezes a gente quer dar testemunho por palavras, mas o nosso testemunho por palavras ele não é tão efetivo como o nosso testemunho vivido. Por quê? Porque tem testemunhos que a gente vai precisar abrir a boca para falar, mas tem testemunhos que a gente vai ter que viver. Eu acho que a forma em que a gente vive, a conduta que a gente mantém, é o que também faz as pessoas se identificar. Porque eu recebo muita mensagem de jovem falando assim, cara, eu quero ser como você. Eu olho para dentro de mim e falo, Senhor, eu não tenho nada. Eu vejo jovem falando assim, isso é referência. Eu vejo jovem que eu reajo o story dele, ele grava a tela que eu reagi o story e coloca no story dele. Olha quem reagiu o meu story. Eu fico, se ele soubesse que todo dia eu enfrento o trem lotado, que eu não sou famoso, que eu sou CLT. É nóis, varão. Mas Deus faz isso. Terrível. Né? Deus nos faz, por mais que a gente seja simples, Deus nos faz se tornar uma referência. Só que na nossa mente a gente nem é tudo isso. E é bom, porque quanto mais Deus esconde isso de nós mesmos, porque assim, Deus pode mostrar teu crescimento para todo mundo. Exato. Deus pode mostrar o seu crescimento para todo mundo, Deus pode mostrar o meu crescimento para todo mundo. Só que o momento em que Deus começa a mostrar o meu crescimento para mim mesmo, aí complica. É um espelho, né? Como se ele colocasse um espelho na sua frente ali. Porque a soberba entra, né, cara? É. Lúcifer, quando ele percebeu a glória que ele tinha, ele falou, eu quero mais, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Exato. E aqui está um grande perigo, esses sentimentos perigosos. Um rapaz que enfrentou esses sentimentos perigosos foi Caim. Se a gente pega em Gênesis 4, nós vamos perceber que Caim ele tinha sentimentos perigosos. Se eu não me engano, Gênesis 4, no seu versículo 7, Deus falou e falou, não vou eu me agradar da sua oferta se você andar em retidão? Algo semelhante. Você andar de maneira correta? Não vou eu me agradar se você largar a sua inveja, se você começar a fazer o certo? Muitas vezes nós pensamos que Deus ele quer visão, que Deus ele quer... Não, Deus quer o mais simples, Deus quer o seu coração. E quando nós despojamos o nosso coração a Deus, que foi isso que aconteceu com o irmão no fundo. Quando você falou, Senhor, pera, isso aqui tá errado, deixa eu alinhar os pontos aqui. Quando você deixou o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, tudo na sua vida se transformou. O vídeo que você falou, isso aqui não vai dar nada, Deus fez fazer tudo. E foi justamente isso, cara. Quando eu cheguei a 2.000 seguidores, eu comemorei. Porque pra mim era muito. Você botar 2.000 pessoas aqui não cabe. E às vezes a gente não tem essa ciência. E aí eu postei um vídeo sem pretensão nenhuma. No outro dia tava 20 mil. Olha. Passou uma semana, já tava 200 mil. E aí aqui entre nós, você acha que todas essas pessoas são alcançadas? Cara, olha que legal. Você falou isso aqui, isso é muito bacana. Não tá no script, irmão. Não tá no script, isso é bacana. Porque eu prego dentro do metrô. Aleluia. Eu prego dentro do metrô. E eu gravo. Tem gente que pergunta, nossa, qual que é a necessidade? Irmão. Meu Deus. Tem gente que fala assim, qual que é a necessidade de você gravar pregando dentro do metrô? Cara, o que eu tenho de pessoas que olha pra mim e fala assim, Breno, eu fui edificado através desse vídeo, cara. E não é um vídeo pregando no altar, não é um vídeo pregando numa igreja, é um vídeo pregando dentro do metrô. Eu tenho aqui milhares e milhares de pessoas falando. Não te cortar, mas já te cortando, você acredita? Eu já tinha visto esse vídeo seu
Nossa, cara, eu acho que foi, não sei nem se foi no TikTok, se foi no, eu só sei que eu já tinha visto, né? Mó tempo atrás. E aí, de ontem para hoje, dando uma olhada no seu Instagram, eu vi esse vídeo lá, eu falei, meu, não acredito que é ele. Né? E eu acredito, irmão, que tem até mesmo pessoas que possam ter olhado e falado, meu, quer se aparecer, né? Quer chamar atenção, né? O que ele tá fazendo lá, né? É um doido, pra que ir no trem, né? O cara tem um monte de seguidor no Instagram, prega em igrejas grandes, né? Você teve críticas também, meu irmão, através desse vídeo aí? Cara, quem não faz sempre vai criticar. Porque assim, você é louco enquanto não deu certo, que depois que deu certo você vira gênio, né? Porque aí depois todo mundo vai querer copiar, vai querer seguir a mesma fórmula. E sim, a gente recebe crítica de várias formas, que nem esses dias teve uma mulher que colocou um comentário lá, colocou assim, ele não devia gravar ele não, ele tem que gravar as pessoas. E a pessoa não tem ciência que tem o quê? Direito de imagem, né? E aí como é que eu vou gravar as pessoas? Eu tenho que gravar eu. Então tem crítica, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar em tudo que a gente faz. A gente pode fazer as coisas mais perfeitas do mundo, vai ter gente que vai concordar e vai ter gente que vai criticar. Exatamente. Foi Jesus, recebeu críticas. Recebeu críticas. E não é Irmão, sobre o cenário, né? exatamente. É igual o Breno trouxe aqui, é algo muito top, muito interessante e serve para a nossa geração de hoje, né? O segredo não está na terra que a gente está pisando. O segredo está em nós, né? Como assim, Marcos? O segredo está em nós, né? João Batista estava pregando no deserto, mas tinha alguém que era mais louco ainda, que ia no meio do deserto para ouvir um homem gritando lá. A Bíblia diz que aprove Deus salvar o homem pela loucura do evangelho, né? Exatamente. Se a gente que prega é doido, quem vem escutar é mais doido ainda. Então você se considera um louco, irmão? Eu sou maluco, eu sou doido. Não, eu sou doido. Quando eu tô pregando no metrô, eu falo, eu sou doido mesmo. Pode olhar pra mim, pode me encarar dessa forma. Né? Porque tem gente que acha que é um incômodo. Sim. Eu falo incômodo. Incômodo é teu subconsciente falando pra você que você bebeu a noite toda, gastou seu dinheiro, agora você tá triste quando você deita na sua cama. Isso é incômodo. Exatamente. Pregar a verdade não é um incômodo. Meu irmão, e aqui, quando Jesus ele fala, no mundo tereis aflições, como que o irmão resume essa fala de Jesus? No mundo tereis aflições. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, percebe que está no plural, né? Não é só uma. Jesus não está especificando qual que é o tipo de aflição. Hoje nós passamos por diversas aflições. Ansiedade, crise existencial, síndrome do pânico, depressão, né? Falta de identidade, porque às vezes a gente não sabe quem nós somos. A gente tenta se reconhecer, se encaixar. Então, isso que Jesus disse sobre as aflições, fala sobre muita coisa. Fala sobre dores físicas, dores espirituais, mas eu acho que é muito mais espiritual. Porque, cara, acho que a pior dor não é aquela que vem na carne, é aquela que vem da alma. Porque a carne tem remédio. Exatamente. O espírito também tem remédio. Sim. Porém, às vezes a gente não sabe como achar esse remédio. Então, E quando esse Jesus remédio falou está isso, nele, né? Porque por mais que ele já está nos alertando, olha, o mundo não vai ser fácil, não. vai. Né? Pregar o evangelho é sofrer por ele. Né? Estar nesse campo de intimidade que nos conecta a cada dia com Cristo, né? Revelando a nossa verdadeira identidade, nos traz um testemunho, nos traz um peso, porque a cruz não é leve, a cruz é pesada. É pesado. Né? Mas ele também disse, eu venci. Ou seja, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Como que você resume essa palavra? Cara, quando Cristo... eu tenho que deixar isso aqui muito frisado para as pessoas entenderem, porque às vezes tem gente que fala, claro que venceu. Ele era Deus também. Quando Cristo falou, eu venci o mundo, ele não está falando sobre a humanidade divina, ele está falando sobre a humanidade humana mesmo, sobre, na verdade, a personalidade humana que ele tem. Porque, cara, seria fácil Deus falar, vence o mundo porque ele é Deus, ele é a própria santidade. Só que Cristo estava em forma de homem. Sofreu as mesmas coisas que a gente sofreu, passou por pressões como nós passamos, e até mais, além, né? Porque, segundo estudiosos, no período em que ele estava lá no Getsemane, lá, que o suor dele se transformou em sangue, é um evento que é muito raro de se acontecer, só se você chegar num nível muito grande de estresse.
Então, assim, o que Cristo passou é totalmente diferente. E ele disse, eu venci. Não venci como Deus, eu venci como homem. Para mostrar que nós sim temos a capacidade de vencer também. Porque tentação não é pecado, tentação é convite para o pecado. Cai quem quer, peca quem quer, fornica quem quer, mente quem quer, fofoca quem quer. Tá aí, tá sendo colocado. Exatamente. Mas eu não sou obrigado a aceitar, eu só aceito se eu quiser. Então, e o que me preocupa, nossa, Deus ele é maravilhoso demais. O que me preocupa, hoje em dia, principalmente na nossa geração, é o seguinte, temos pessoas que querem buscar o Jesus que só fala, tendes bom ânimo porque eu já venci. E coloca de lado o que ele falou, vai ter aflição também. Não, mas eu só quero Jesus que me fornece os benefícios que é bom. Sabe qual que é o problema de tudo isso, cara? Você falou um negócio e é um ponto. Às vezes o erro não tá somente em quem vem por conta disso. Às vezes o erro tá em quem ensina as pessoas a vir por conta disso. Porque hoje, você pode perceber, tem um evangelho que está sendo pregado que é como uma mesa de mercadoria. Você escolhe o que você quer. Culto de doutrina? Não vou porque eu não quero que falem contra o meu pecado. Mas eu vou na terça da revelação porque eu estou precisando que Deus revele o meu passado, a minha vida. Então as pessoas acabam que elas estão escolhendo qual que é o culto que vai. Exato. É o que você falou. Exatamente. Quer vencer, mas não quer. Aí escolhe. Hoje eu vou porque é a quarta da prosperidade. Eu tô precisando ser próspero, por isso eu vou. Só que isso é o erro, às vezes, de muitos pastores e de muita igreja, porque tá ensinando as pessoas a ser assim. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa aqui sobre pecado. Talvez eu vou usar uma ilustração. Imagina que você tá saindo de casa, você vai pro trabalho. Só que você tá indo um pouco mais tarde, né, ali perto do meio-dia, tem uma costelaria aberta e o ônibus tá passando. A costelaria tá desde as 6 da manhã assando uma costela. A costela tá cheirando, tá com aquelas churrasqueiras, né? Que tem a boca virada pra cima. Você tá indo. E aí tá aquela costela cheirando, mas você sabe que Agora eu tô ficando com fome, você sabe rapaz. que tem aquele ônibus que tá passando. E que você E precisa você pegar. precisa pegar o ônibus. Mas a costela tá muito cheirosa. E o dinheiro que você tem no bolso é o dinheiro pra pagar a passagem. Só que o mesmo dinheiro pra você pagar a passagem é o dinheiro da costela. Quem é a costela? O pecado. Meu Deus. Quem é o ônibus? É a sua salvação. Porque na Bíblia, se a Bíblia diz que Jesus pode voltar em um Terrível, estalo de mano. olhos, É forte. Jesus pode voltar num estalo de dedos, ou até menos tempo que isso. É forte. E às vezes o pecado é mais atrativo do que a salvação no seu ver. Sim. Às vezes você se engana nos olhos. Exatamente. E aí, irmão, muita gente desvia o caminho para querer comer a costela e ter um prazer Cara, momentâneo e não chegar no seu alvo. Você citou o dinheiro e eu vou falar algo aqui sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu vou olhar pra câmera porque eu quero falar que essa pessoa Eu que tá também vou assistindo. olhar porque eu quero profetizar. Olha aqui pra mim. Tem gente que é patrocinador do diabo. Breno, Meu olha lá o que Deus. você vai falar. Tem gente que é patrocinador do diabo. Não foi o diabo que colocou o dinheiro na sua mão pra você ir na boca buscar droga. Meu Deus. Você comprou, você tá patrocinando o diabo destruir tua família, porque você sabe que essa droga, o intuito não é destruir só você, é destruir tua mãe, que quando você sai fica chorando dentro de casa. Meu Deus. Tem gente que patrocina o diabo. Como? Pagou motel pra trair a esposa com a amante, e aí depois quer olhar e falar, não, patrocinei nada, peraí. O diabo pagou o motel pra você entrar? Meu Deus. Pagou o Uber pra você chegar lá? Não. Então tem gente que patrocina a destruição que o diabo tem na nossa vida. Exatamente. Olha os baile funk. É o diabo que compra o uísque? É você que compra e se acaba. É escolha, né? Olha o som. Eles usam aquele som, aqueles equipamentos que vale 20 mil, 30 mil. Foi o diabo que comprou? Não. Foi você que escolheu comprar pra Exatamente. patrocinar um plano que o diabo já Exatamente. estava arquitetando. Tem gente que patrocina o diabo. Exatamente. Exatamente. Amado, quer saber qual que é o pior? Quem é que dá, vou fazer aqui uma pergunta pra vocês. Quem é que dá força pra vocês acordar todo dia pra ir trabalhar? Deus. Quem é que fornece os seus dons durante a sua vida inteira? Deus. Tudo que temos na nossa vida, os irmãos concordam que é dom de Deus, né? Então você tá usando o dinheiro, o esforço e tudo aquilo que Deus te deu para você pecar. Não faça isso. Mude sua vida antes que seja tarde demais. Exatamente. Breno, eu tenho uma pergunta.
para te fazer aqui. E quando eu escrevi essa pergunta aqui, eu falei, rapaz, o negócio vai ser forte. Porque muitos jovens tentam lidar com o caos sozinhos ou através de atalhos, como vícios, pornografia, festas e etc. Muitos jovens escolhem os atalhos pela facilidade que esses atalhos têm. A gente sabe que o evangelho ele é feito de princípio e de regras. Então a gente tem que seguir a regra e seguir o princípio. É a mesma coisa que você entrar no quartel. No quartel você não vai entrar a hora que você quer. Você não vai levantar da cama a hora que você quer. Você não vai sair a hora... Tem regras. E você tem que obedecer e se colocar nos padrões do ambiente. Exato. Só que tem gente que quer pular etapa. Aí, pra ser feliz, não namora só com uma, namora com 3, porque fica mais Na verdade, fácil. uma felicidade Momentânea. Né? Aí tem gente que diz assim, não, na igreja tá um pouco chato, eu vou precisar beber com os meus amigos. Tá pegando atalho pra felicidade. Só que, cara, quem pega atalho pra felicidade vai viver uma felicidade de momento. Comendo a costela. Mas tá querendo tô comendo a costela. Varão da costela. é muito interessante isso, né? Porque o diabo nunca vai nos oferecer o que não é bom. Varão, você vai falando, a Bíblia vai se conectando aqui dentro da minha mente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que a serpente ofereceu pra Eva? Um fruto muito bonitinho, que é bom aos olhos. O que Satanás ofereceu no deserto pra Jesus? Pão. Exatamente. Era o que a carne de Jesus pedia. Ele tava com fome. A forma mais fácil do diabo fazer uma pessoa cair é oferecendo justamente o que a carne da pessoa pede. Ou seja, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe. O diabo ele nunca vai jogar uma mulher banguela no seu caminho, porque ele sabe que a banguela você não quer. Tá repreendido. O diabo... Não, eu vou falar sério, pra quem tá em casa. O diabo nunca vai jogar um varão desempregado no seu caminho. Porque sabe que o desempregado você não quer. Você quer o rico que pode te bancar, te levar no restaurante. E às vezes, a gente acha que é bênção, que é vitória. Tem que tomar cuidado, porque nem tudo que é bênção ali que parece ser abençoado, Deus tá. Irmão, teve um seguidor aqui que nos fez uma pergunta muito interessante. Como ouvir a voz de Deus em meio ao caos? E saber discernir esta voz, ou seja, discernir a voz de Deus. Tem um louvor, eu não canto não, quem canta é minha esposa, né? Ela já emenda aí, já canta também. Ele define muito isso, né? Eu não sei de que é o louvor, mas diz assim, ó. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Solta a voz, Barua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. O problema é que tem gente dando ouvido pra quem não é pra dar ouvido. Eita Deus. Por que Eva caiu? Porque deu muito ouvido à cobra. Quem dá muito ouvido à serpente, uma hora se engana e cai no que a serpente conta, perde o foco. Porque foi no meio da conversa ali que a serpente conseguiu maquiar a verdade com uma mentira. Não, você não vai morrer, não. O medo de Deus é você se tornar semelhante igual a ele. Ou seja, ela se desconectou do campo de intimidade. Eu acho que a falta de intimidade faz você não reconhecer a voz de Deus. E que faz eu viver o verdadeiro caos, né? Porque para eu deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de uma serpente, meu irmão, isso é muito perigoso, né? E o que a serpente foi lá e falou, não, mas agora não pode comer. Você vai ver o que você ainda não viu. E de fato, né? E de fato. Mas o que aconteceu ali? Eles se desconectaram, saíram, né? Perderam o foco. Né? E isso acontece muito na nossa geração de hoje. Barão, como podemos identificar se estamos sendo influenciados pelo caos? Né? Por tudo isso que acontece aí fora. Cara, quando eu acho tudo normal, já é o primeiro ponto pra eu entender que eu tô sendo influenciado. Esses dias eu vi até um negócio lá que uma igreja reuniu um monte de gente pra tatuar todo mundo. Não sei se você viu isso. Eu vi, verdade. Você não viu isso? O pastor lá também. O pastor, tá todo mundo lá pra fazer uma tatuagem aqui. Acho que era Mateus 24:14. Jesus. Cara, eu fiquei assim... Só que as pessoas, aos poucos, elas vão deixando de entender qual é o princípio e começa a quebrar esse princípio. E aí o que acontece é isso.
Exatamente. Meu irmão, só mais uma pergunta para a gente fechar aqui com chave de ouro. Podemos dizer que estamos vivendo uma geração comparada à época de Noé? Foi um seguidor que escreveu aqui. Cara, a geração de Noé é uma geração complicada, né? O povo só passou a crer depois que viu. E, infelizmente, tem muita gente que Deus precisa fazer algo extraordinário na vida dela para ela entender qual que é o propósito dela na face da terra. Sim. Porque tem gente que não aprende somente com a palavra. Deus precisa descer, colocar no leito, na prisão, mexer na casa, bagunçar a família, para a pessoa entender. A geração de Noé pregava e o povo fazia o quê? Virava as costas, o pessoal chamava ele de louco. Hoje, pregar a verdade no mundo que a gente vive parece loucura. Porque tem muita gente que diz assim, não, tá doido, por que ele tá pregando isso? Sim. Não, o baile é bom, ele que nunca experimentou, por isso ele não sabe. Só que tem gente que ainda não entendeu que a gente não precisa de nada, porque a gente já tem tudo. Exatamente. Hoje, o Cristo que mora no nosso coração, ele preencheu todos os vazios. As lacunas, os buracos que existiam, hoje é preenchido com a presença de Deus. Então e tem muita gente que não entende Noé, isso. Ele estava por debaixo de um direcionamento. Debaixo de um direcionamento. Ele entendeu que o projeto que ele estava fazendo não vinha dele, vinha do Senhor. Ou seja, ele pegou a visão. Mas no meio do caos, porque é assim que acontece, né? Na caminhada com Cristo, hoje é assim que acontece. Nós estamos ali dentro do projeto ao qual o Senhor nos apresentou, né? Deus disse, vai dar certo, então pode bater o martelo porque vai dar certo, vai acontecer. Mas sempre tem as vozes opressoras para dizer, vai investir nisso para quê? Vai continuar dentro da igreja para quê? As coisas não estão acontecendo, nada está mudando na sua vida. E Deus falando, continua. Então, assim, essa pergunta, eu acredito que a gente sim, a gente pode se comparar, até mesmo muitas das vezes, com essa geração de Noé. Por que eu digo isso? Né? Porque tem muita gente que perdeu o foco. Quem perde o foco vai querer parar quem ainda está no foco. Quem está focado. Quem está focado. Mas aqui que tem um segredo. Porque quando a porta se fecha, muita gente foi querer entrar na arca, mas não deu certo. O problema é que vai chegar um momento que a porta da graça vai ser fechada. Amados, tem uma pontuação muito interessante quando falam assim do crente, né? Você é crente, você não bebe, você não faz nada. Realmente, não faço nada do que você faz. O sujeito pega o seu salário e vai pro baile. Beleza, ele compra um combo lá, gasta uma parte do seu salário. Às vezes o dinheiro que era para pagar a conta de luz e a conta de água. Aí passa um mês, claro que eu não prospero, né? A culpa tá aqui, ó, o arroz caro que eu comprei. Ele tá culpando a comida muitas vezes de dentro. Mas ele não olha as próprias atitudes. Não, o cigarro nem faz mal, imagina, mas cada massa é R$15, ele fuma um por dia. Então, Jesus, salva minha mãe, pai. Quer dizer, é meio complicado isso, porque ele vai falar, não, sua vida não tá prosperando, sua vida não tá isso, sua vida não tá aquilo. Muitas vezes, amados, os nossos projetos são a longo prazo. É verdade. E tem pecados dentro do meio cristão que são sim normalizados. Um deles é a gula. Eu não vou... Eu gastava antes com bebida, gastava antes com maço de cigarro, gastava antes com isso, gastava antes com aquilo. Aí hoje, o cara não rege bem as economias, gasta tudo lá na hamburgueria e fala, é claro que isso não vai render. Olha como que está tratando. Aí acaba colocando, às vezes, até a culpa na mulher dele. Então... A vigilância acerca dos nossos atos enquanto vida Olha Deus falando aí. É essencial. Fala, É essencial, porque nós temos uma quantidade limitada de dinheiro por mês, pois a maioria das pessoas são assalariadas, e muitas vezes não regemos bem. E aí queremos culpar os outros pelos nossos próprios atos. É que sempre tem que ter alguém pra culpar, né? Não é culpa minha, é culpa dela. Adão pra Eva. Lógico, Deus, olha a mulher que você me deu. Não, a culpa é tua. Ô, Breno, o que significa ter bom ânimo, né? Na prática. Cara, eu acho que bom ânimo não está só em eu entender que eu preciso me animar, estar feliz, mas eu também ter coragem. Porque para viver no tempo que a gente vive hoje, para pregar da forma que a gente prega hoje, tem que ter coragem. É fácil? Não. Não é, cara. Não é porque, eu vou falar a verdade pra você, muita gente deixa de desenvolver o seu ministério por conta de uma timidez
de uma vergonha. E isso aí é a primeira arma que o diabo vai utilizar para paralisar todo cristão. Porque sabe que com vergonha, com timidez, você não fala. E tem muita gente que está precisando ouvir sua voz. Exatamente. E se você não fala automaticamente, como é que Deus alcança? Claro que Deus tem as suas formas de salvar, né? Deus não vai só depender de mim para salvar você. Mas eu tenho um papel muito fundamental na sua salvação. Que eu preciso pregar para você. Preciso abrir a boca. Entendeu? Então, o bom ânimo não vem somente de ter alegria, de fazer com ânimo, mas também de ter coragem. O ter bom ânimo é crer, né? Como assim crer? Né? O ter bom ânimo é ter fé, né? O que é ter fé? Hoje a situação tá difícil aqui. Hoje a luta tá terrível, parece que não vai ter fim. Mas calma aí, eu preciso ter bom ânimo. Porque ele já disse para mim, bem-aventurado. Bem-aventurado o que chora, pois esse será consolado. Né? Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, pois esses serão saciados. Né? E ter essa identidade com Cristo, ter essa profundidade, se apegar com essas palavras em Deus, você acha que é fácil, meu irmão? Cara, não é fácil. É porque, assim, nem tudo que é colocado pra gente é fácil de ser aceito. Muita gente não consegue aceitar. Que nem, tem muitos textos na Bíblia que muita gente não aceita. E por não aceitar, descarta e deixa de lado. Eu pego só o que serve pra mim. O que não serve, eu descarto. Entendeu? Sim. Porque às vezes eu não quero mudança. E a palavra me pressiona a mudar. Só que eu não quero essa mudança. Então, é complicado quando chegamos nesse ponto, né? O ponto de descartar o que é verdade, o que vai caber para nós. Porque, como falou, às vezes a gente culpa muito. Então, às vezes, até num culto, a palavra que está sendo pregada, não é para mim, não. É pro irmão que está do lado. É pro irmão que ficou em casa, para quem não veio pro culto. Se Deus está falando ali, é porque ele sabe da necessidade que a gente precisava de ouvir aquela verdade. Glória a Deus. Breno, para a gente fechar com chave de ouro mesmo, né? Se alguém que está ouvindo esse episódio e está em crise hoje, passando por um caos, né? Qual é a mensagem que você deixa para esses corações, para essa vida, nessa noite de hoje? Bom, vamos lá. Elias, ele pediu a morte porque ele disse para Deus que não era como seus pais. E ele se escondeu. A Bíblia diz que ele foi para o deserto, deitou debaixo de um pé de zimbro. O anjo veio, conversou com ele, falou, Elias, levanta, come e bebe, porque muito longa é sua caminhada. Comer, pão, palavra, beber, água, espírito. Elias, depois de ter palavra e ser renovado pelo Espírito, ele ainda tem a capacidade de voltar a dormir. Porque é uma escolha. Eu comer e prosseguir ou eu comer e paralisar. Tem gente que come e ainda continua estacionado no mesmo lugar. Meu Deus. Tem gente que é cheio e continua no mesmo lugar. E aí Elias deita, porque ele está num período de rebeldia, porque ele não quer mais fazer nada. E aí o texto diz... Tá com medo, O anjo do Senhor desceu. Primeiro foi um anjo, depois foi o anjo. Né? Dentro da teofania a gente sabe que o anjo é o próprio Deus. Um anjo não deu jeito. Um anjo chegou para ela, conversou com ela, o pastor sentou, instruiu, falou, faz isso, faz aquilo, instruiu ele, faz isso, faz aquilo. Ele não quis ouvir. O pastor deu a interpretação bíblica, ensinou, instruiu e ainda falou, busca o Espírito Santo que ele vai te ajudar. A pessoa, então, bebeu a água e comeu o pão e voltou a dormir. Aí o anjo do Senhor desce. O próprio Deus desceu e falou, Elias, levanta, come e bebe. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar, outra coisa é Deus chegar para você e falar. Exatamente. E o segredo tá aí, né, irmão? O anjo falou, come e bebe, porque muito grande é a sua caminhada. Ou seja, tem gente que tá achando que a história vai acabar ali, no meio do deserto. Deus, eu quero morrer, eu não tô mais aguentando. O anjo desce. É que o povo associou deserto à morte, né? O povo acha que deserto é lugar de morrer. Só que se você for olhar para a Bíblia, deserto nunca foi lugar das pessoas morrerem. Agar foi pro deserto, colocou Ismael de um lado e foi chorar do outro. Aí o anjo ouviu a voz do menino, desceu e falou, eu abro teus olhos para você enxergar o poço, você não vai morrer. O povo de Israel chegou para Moisés e falou, Moisés, nos trouxe aqui a este deserto para morrer, não tinha cova suficiente no Egito.
É forte. Aí o Senhor foi lá e abriu os olhos. Até João Batista, que pregava no deserto, quando foram matar ele, não mataram no deserto. Sim. Teve que levar para dentro do palácio. Ou seja, escolhido não tem escolha, Não tem escolha. né? Quando Deus quer, ele faz e ponto final, né? Tem momentos que nós queremos parar, mas aí, no meio do nosso caos, Deus nos encontra, né? E fala, ô filhão, a caminhada é grande ainda. Tem muita coisa para você viver, né? Vamos encerrar, né? Ouvindo a nossa irmã louvando ao Senhor no nome de Jesus. Tá preparada aí já? Ela estará louvando ao Senhor, né? E antes, então, vamos fazer uma oração, né? Fazer algo diferente aqui. Vamos fazer uma oração. A irmã já entra com o louvor aí, já começa a profetizar. Amém? Eleva Deus em oração, filho, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, nós queremos te agradecer por este momento de qualidade. Aonde eu sei, Jesus, que dessa forma em que nós estamos aqui inserindo a tua palavra para a nossa geração, será muito efetivo aonde esta palavra chegar aos ouvidos daqueles que vão ouvir. Pai, que pessoas sejam impactadas através deste podcast, deste programa, destes momentos de qualidade que eu creio que não vai ficar só nesse. Nós precisamos, Senhor. Pessoas irão sentar nessas mesas e pessoas irão pregar a tua palavra e eu creio que através disso o Senhor vai alcançar muitas vidas. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que aqui esteve, cada um que prestou o seu momento, desde aqueles que estavam na administração, aqueles que estavam na parte técnica e nós que estávamos aqui, Jesus. Abençoa os teus servos de uma forma especial. Encontre esta pessoa que está no meio deste caos, no meio desta luta, no meio desta prova. Eu não sei qual é o tipo de problema que o meu irmão enfrenta, se é depressão, se é ansiedade, mas nós estamos aqui para profetizar sobre a vida deles. Agora, em nome que aqueles de que não têm ânimos vão receber ânimo, porque hoje o Senhor pega o cansado e faz ele forte. Traz estes o Senhor pega o que estava, Jesus, cabisbaixo e faz ele levantar a cabeça e olhar para os montes, que é de onde vem o teu socorro. Nós queremos te agradecer por estar aqui, Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, a nossa querida irmã, em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar, leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Jovem, Senhor, que se encontra, Senhor, nas drogas. Eu dependo desse amor e sem ti sei que eu morro. Aleluia, seja cansado pela presença do Senhor, pois só nele encontramos paz. Aquilo que mesmo aleluia do mundo afora procuramos, só encontramos no Senhor. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar.
Quero ir contigo mais profundo. Queremos ir mais profundo, Senhor. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Declare isso, declare isso, declare isso. Que me visite e faz de mim o seu altar. Contigo mais profundo. Aleluia, Jesus. Segura minha mão, eu sei, nunca vais tu. Leva-me ao lugar onde só o Senhor desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Eu sei que eu morro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Somos dependentes da tua presença, Senhor. Precisamos da tua presença todos os dias. Aleluia, Senhor. Me enchi com roupas novas, pois aceite. Aleluia. Me deu um lugar. O meu Pai. Nessa noite de hoje eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética. E eu creio que através desse podcast o Senhor vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua família, vai transformar a tua história. Porque o Senhor, ele já declarou sobre nós que no mundo nós teremos aflições. Mas tendes bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nada está perdido. Por mais que o mundo esteja achando que está perdido, não está perdido. Tem jeito para você, tem jeito para sua casa, tem jeito para sua família. Profetiza, vaso. Meu irmão, você que está ouvindo aqui agora, saiba que Deus, em meio a tanto caos, em meio a tanta pressão psicológica, física, espiritual, as algemas, as correntes, as prisões, as mordaças estão caindo por terra. Porque hoje o Senhor está liberando uma palavra profética e é efatá. É um abra-te para todas as áreas que precisam ser abertas. O Senhor vai abrir o teu intelecto, a tua mentalidade. O inimigo não terá poder através das pressões psicológicas na tua vida. Os falsos profetas, as heresias que são colocadas para que você creia em algo que Deus não colocou e não ensinou, hoje está caindo por terra. Depressão, ansiedade, nós liberamos palavras contrárias a estas causas, porque eu creio que hoje tudo aquilo está sendo paralisado. Hoje a paz entra na tua casa. Hoje Deus, Ele entra com refrigério para a tua alma. Ele está te levando para um lugar de descanso. Ele está fazendo o que Davi pediu no Salmos, capítulo de número 23. Ele está te levando para as águas tranquilas. Ele está refrigerando o teu coração e a tua alma. E Ele está arrancando tudo aquilo que se tornou dificuldade e empecilho de você crer ao nome dEle. Hoje Ele pega nas tuas mãos, Ele te levanta e te dá força. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe.